É 32, tá. Isso, 4:32, Atos capítulo 4, versículo 32. Dando continuidade no tema sobre a restauração, né, os propagadores da restauração, e aí nós vamos observar a partir do versículo 32, só passando aqui, vamos ver lá que a Irmandade, eles tinham tudo em comum, né? Nós vimos isso lá no 2:44, né? Que eles tinham tudo em comum, nada era considerado um do outro, né? Mas eles tinham tudo em comum, ou seja, eles compartilhavam, visando o beneficiar uns aos outros. E no estudo de hoje, de Atos capítulo 4:32 em diante, nós vamos ver o resultado da propagação da restauração. O que, né, essa propagação, essa pregação, essa anunciação, o que acontece, qual é o resultado quando nós deixamos, né, Deus agir através das nossas vidas. Quando nós, ao ouvirmos a respeito da restauração, nos colocamos à disposição de Deus, em obediência à sua palavra restauradora. Versículo 32, na primeira parte, diz assim, ó, da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. O ponto que nós vamos observar aqui é o termo multidão. Muitas vezes a gente olha assim, em termos físicos aqui, olhando para o livro de Atos, e vemos a multidão, ou seja, várias pessoas, algumas milhares de pessoas. Né? Nós vimos lá no início do capítulo 4, versículo 4, que já haviam cerca de quase 5.000 homens. Então, era uma quantidade bem grande de pessoas. E agora nós vemos no versículo 32 da multidão dos que creram. Em termos físicos, eles podiam parecer muitos, né? Em termos físicos, eles poderiam parecer muitos, mas em termos espirituais, eles eram quantos? Um só. Um só. Vamos ver que eles eram um. Por quê? Porque aquilo que eles ouviam da parte dos apóstolos, naquilo que eles perseveravam, eles estavam obedecendo, e por causa dessa obediência, eles eram quantos? Um só corpo. Eles eram uma unidade. E em razão de eles justamente se colocarem dessa forma em obediência à palavra, a multidão dos que creram. Aquele que crê é aquele que ouve e aquele que obedece o quê? Aquilo que o Senhor ensina. Muitas pessoas dizem que a unidade é quando todos nós estamos reunidos, a comunhão é quando nós estamos reunidos. Mas nós vamos olhar na palavra que a unidade é quando todos nós temos a mesma prática, ou seja, quando nós obedecemos ao ensino do Senhor. Seja aqui em Manaus, né? Seja lá em Florianópolis, seja em São Paulo, né? Seja em Campinas, seja onde for, eu e você, ao ouvirmos o ensino do Senhor, precisamos ter a mesma prática, a mesma obediência. O que vai haver entre nós? Unidade. Não vamos ser vários, vamos ser apenas um só corpo que age, que obedece, né? A palavra do Senhor. Agora, o que havia entre essa multidão, né? Entre esses que creram? Havia o quê? Eles eram o quê? Perceba só bem. coração e uma só alma. Isso. Olha a ideia de unidade. Um coração, né? E uma alma. Eles eram um coração e alma. Versículo 32. E qual é a ideia disso? Um coração e alma. Da ideia de totalidade. Olha a forma como eles estavam devotados nesse objetivo. Como nós vamos ver, a ideia de coração e alma vai dar a ideia de uma mentalidade, um propósito. Então, qual era o propósito de vida deles? Obedecer ao Senhor.
Qual era o objetivo de vida deles? Permitir, né, serem úteis nas mãos, nos planos, na restauração de quem? Do Senhor. Eu e você, assim como cada um daqueles homens e mulheres, lá em Atos capítulo 5, né, capítulo 4 aqui, eles eram importantes na obra restauradora do Senhor. Eu posso alcançar pessoas que você não pode alcançar. Você pode alcançar pessoas que eu não posso alcançar. Olha só a importância, olha a abrangência, olha a dimensão do trabalho. E aí que está o ponto. Eu e você, como igreja, como discípulos do Senhor, como um corpo no Senhor, que obedece ao seu ensino, que obedece à palavra restauradora, precisamos ser um coração e alma, ou seja, precisamos viver essa totalidade. Somos muitos, mas somos quantos? Um só. Mas quando eu e você cremos, ouvimos e obedecemos a quem? Ao Senhor. Olha uma palavra que, ao ler esse texto, eu vejo que se cumpre aqui. Segure aqui, capítulo 4, versículo 32. Vamos lá em João, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. João, o Evangelho, capítulo 17, versículo 20. Um ponto que eu vejo aqui é que se cumpre aquilo que Jesus ora lá no capítulo 17. João 17, 20 diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O que estava sendo anunciado desde o capítulo 2 de Atos aqui? A palavra de restauração, a palavra restauradora, né? E o que aconteceu? Justamente as pessoas estavam ouvindo, estavam obedecendo. Olha o que Jesus está dizendo. Eu não rogo só por estes, ou seja, pelos 12 que estão ali, no caso 11. Os 11 que estão ali com ele naquele momento, ali no contexto de João 17. Mas ele roga também por aqueles que vierem a crer. Versículo 21. A fim de que? A fim de que todos sejam quantos, irmãos? Versículo 21, continuando, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Com que finalidade? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Por quê? Porque vamos colocar aqui, alguém visita a congregação numa determinada cidade. Poxa, gostei, assim, a forma é diferente como vocês ensinam, é diferente como vocês adoram ao Senhor aos domingos. Aí essa pessoa é transferida para um outro estado, para uma outra cidade, em outra parte do país. Olha, eu vou para tal cidade, aí a gente vai, coloca lá o endereço, e aí da congregação lá naquela determinada cidade, num determinado estado. Aí ele vai. Quando chegar lá no domingo, o culto, ele vai ser igual ou diferente, havendo unidade? Ele vai ser do mesmo jeito, do mesmo jeito, né? Quando você tem a oportunidade de viajar para outras cidades, né? E aí você chega no domingo junto com os irmãos e o que você percebe é do mesmo jeito. A forma de ensinar, a forma como é ensinado a ceia, a oferta, né? O louvor, todos, né? São da mesma maneira. Isso se chama o quê? Unidade. Estamos tendo unidade na prática, na obediência do ensino de quem? Do Senhor. E essa unidade ela é tão importante para quê? Para que as pessoas vejam. E olha um ponto que ele trabalha no final do 21, para que as pessoas creiam. 22. E depois o 23, ele diz assim: Eu lhes tenho transmitido a glória de que tens me dado, para que sejam um como nós. Ou seja, aqueles homens e mulheres tinham que ter o mesmo objetivo, a mesma prática que havia entre Deus e Jesus. Jesus e Deus eram quantos? Um só. Se eu e você queremos seguir o exemplo de Deus e de Jesus, nós precisamos ser quantos? Um só. Um só corpo. E por que a unidade é tão importante? 23. Eu neles e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados aonde? Na unidade. E aí, como eu trabalho sempre com os alunos do curso de teologia, queremos ser aperfeiçoados por Deus, qual é a única possibilidade de haver aperfeiçoamento na vida de uma pessoa? É que ela esteja em unidade, ou seja, no ensino e na prática, aprendendo e fazendo, ouvindo e obedecendo. Não tem como ter aperfeiçoamento na divisão. Só pode haver a possibilidade de aperfeiçoar na unidade, nas práticas, na doutrina, no ensino do quê? Da palavra do Senhor. E ao olharmos capítulo 4, versículo 32, aqui do livro de Atos, voltando lá para Atos, nós podemos perceber que essa palavra, o resultado, essa oração que Jesus faz no capítulo 17 de João, ela se cumpre aonde? Aqui no livro de Atos. Olha, aqueles que receberam da parte dos apóstolos a palavra, eles estão sendo quantos? Eles estão sendo aperfeiçoados aonde? Na unidade. Por quê? Porque entre eles há um coração e alma. Existem dois corações, duas almas? Não. Um coração e alma, como nós vemos. Continuando aqui, ninguém considerava o quê? Exclusivamente, olha lá, ninguém considerava a sua exclusivamente nenhuma das coisas que possuía, estava à disposição. Havendo uma necessidade, como a gente vai ver, eles não contavam assim, não, desculpa para lá, não, eles colocavam à disposição para atender o quê? A necessidade de quem? A necessidade dos irmãos. Versículo 32, na segunda parte, e aí quando a gente vê no finalzinho do 32, olha o que ele diz. Tudo, porém, lhes era comum. Sendo um corpo, eu e você, cada um de nós aqui, né, cada discípulo de Jesus que ouve e obedece a palavra do Senhor, imaginando um corpo físico, ele vai lá e dá uma topada, aí ele machuca o dedão do pé, o corpo como um todo, ele vai ficar em paz, tranquilo, enquanto aquela parte do seu pé vai ficar dolorida? Não, não, vai ficar incomodado. E aí que vem o ponto. Então, precisamos fazer o quê? Precisamos atender essa necessidade. Esse que é o ponto. Por que que tudo entre eles era comum? Porque eles entendiam que cada um, em termos espirituais, estava ligado a quem? Estava ligado ao outro. Então, para que não houvesse, né, um desequilíbrio no corpo, cada um deles atendia, né, de acordo que houvesse o quê? Necessidade, porque ninguém considerava exclusivamente sua nada daquilo que eles possuíam. Lembra da oração lá no capítulo 4, aqui no versículo 29, mais em cima, no capítulo 4, versículo 29, nós vimos na semana passada, você lembra da oração? O que é que eles oraram? O que é que eles pediram nessa oração? Capítulo 4, versículo 29. Alguém pode ler para a gente? Só para a gente entender. O que foi que eles pediram? 4, 29. Agora, Intrepidez Senhor. na palavra. Vamos só ler rapidinho, Paulo. Vamos só ler. Pode ler, dona Giovina. Tá, vou ler. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Ok. O que eles estavam trabalhando aqui na oração, Paulo? Paulo Garopaba. Intrepidez na tua palavra. Isso, eles estavam pedindo o quê? Coragem, né? Olha lá, eles estão dizendo, Senhor, afasta de nós essas ameaças, Senhor, tira a vida desses homens que nos perseguem, né? Derruba eles. Não, o que eles estavam dizendo? Versículo 29, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos o quê? Que anunciem. Ou seja, como você disse, Senhor, as dificuldades estão aqui diante de nós. Nos dá força para que a gente faça o quê? Anuncie com toda a coragem, que anunciemos com toda a confiança, que anunciemos com toda ousadia o quê? A tua palavra. E aí que vem o ponto. Então, eles rogam a Deus
para que Deus possa dar condições para que eles falem, para que eles preguem, para que eles propaguem. E olha só o que vai acontecer. A ação de Deus por meio dos apóstolos, versículo 33. Olha o que acontece, versículo 33. Eles, ao rogarem lá no versículo 29, intrepidez, coragem, né? O que acontece, versículo 33, olha lá. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E aí que vem o ponto. Se eu e você, entenda o que eu vou colocar, se eu e você rogamos a Deus por saúde, qual vai ser a importância de rogarmos a Deus por saúde e Deus concedendo saúde? Qual é a melhor forma de fazer bom uso dessa saúde, irmãos? Servir a Deus e servir aos nossos irmãos. Deu para entender? Usarmos, né, daquilo que nós rogamos em favor de quem? Em favor de Deus, em favor do seu reino, em favor da irmandade. O que esses homens fizeram não foi pedir que afastassem, né, os problemas, as dificuldades, a perseguição. Eles oraram para que Deus pudesse conceder a eles coragem. Para quê? Para que eles pudessem pregar. E aí que vem o ponto. Então, quando nós rogamos, precisamos estar cientes daquilo que está envolvido no pedido que estamos levando a quem? Ao Senhor. E aí o ponto que vamos observar, versículo 33, é que Deus agia com poder. Por quê? Porque justamente a forma como eles estavam levando a palavra, da forma como a palavra estava sendo confirmada, era a ação do poder de quem? De Pedro, João? Não, de Deus. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos a respeito do quê? A respeito da ressurreição do Senhor Jesus. E isso eles faziam com o quê? Com ousadia, com coragem. Lembra lá no capítulo 4 também, aqui no capítulo 4, como nós vimos, o que o Sinédrio disse para eles, para que, versículo 18, para que eles não falassem nem ensinassem no nome de quem? No nome de Jesus. E o que eles estão fazendo, versículo 33? Dando testemunho da ressurreição de quem? Do Senhor. Então, eles estão fazendo o oposto àquilo que eles haviam dito. Ó, não é justo diante de Deus ouvirmos a vocês do que ao Senhor. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E olha o que eles estão fazendo? Ousadia, coragem, estão anunciando com intrepidez. Diga, Neves. 4:29, eles não pedem para que o Senhor desconsidere as ameaças, né? Tire as ameaças, mas ele fala que é para considerar as ameaças, né, deles e capacitar eles, né, para que eles anunciem, né, a palavra corajosamente. Eu estava aqui refletindo sobre isso e uma das coisas que a gente pede muito em oração é o fortalecimento da nossa fé, né? Porque o fortalecimento da nossa fé faz com que a gente busque pelo conhecimento, faz com que a gente busque pela comunhão, faz com que a gente busque pelas obras, né? Porque se a gente não tiver fortalecimento de fé, e fortalecimento de fé só vem pelo Espírito de Deus, né? Então nós precisamos pedir isso, assim como nós pedimos para restaurar a nossa saúde, né? Vou pedir uma restauração de saúde para mim não fazer nada para Deus, né? Para mim continuar, né? Eu ouvi uma passagem, um irmão comentar, né? Falou assim, poxa, né? Eu acabo com o meu corpo, acabo com a minha saúde, né? Fazendo coisas erradas, comendo errado, bebendo errado, né? E aí depois eu vou pedir saúde para Deus, né? É assim, só falta o carimbo de hipócrita, né? Então, assim, a gente... Uhum. Eu Pesado vi, isso. é mais ou menos assim, tipo, o ser humano gasta toda a sua vida, a sua juventude para ganhar dinheiro. Aí, quando ele chega numa idade onde a saúde lhe falta, ele vai gastar o dinheiro para que ele tenha saúde. É mais ou menos esses termos.
Então, esse que é o ponto. Nós, ao orarmos a Deus, Senhor, me dá um emprego, Senhor, que eu possa ter condições financeiras. Ok. Aí Deus abençoa, a situação vem, aí esse recurso, né? Tudo bem, temos as necessidades físicas, mas o que vai adiantar desse recurso se nós não usarmos, né, em prol do reino, em prol de ajudar os nossos irmãos, né, de ver, de visar justamente o crescimento e desenvolvimento do corpo. Eu tenho uma história bem interessante da minha mãe, quando era garoto, que ela pegava, dia de domingo de manhã, ela chegava e dava as ofertas, minha e dos meus irmãos, pá, 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 pá. Aí, no domingo, depois do culto, antes de almoçar, a primeira pergunta que ela fazia, ela não dizia quanto, ela só perguntava: você deu sua oferta? Você deu sua oferta? Você deu sua oferta? Aí, sim, dei a minha oferta. E uma coisa também que ela dizia é: olha, no Senhor, né? Fiel no pouco, fiel no muito. E qual é a ideia? Ao ingressarmos no mercado, né, aquela questão iniciando, tendo um salário, né, mínimo ali, aí você vai estudando, vai se capacitando, vai se adequando no sentido da capacitação do mercado, você vai crescendo, e na medida que você vai desenvolvendo, crescendo no mercado de trabalho, claro, aumentando o seu salário de tabela, ou seja, o resultado é que as nossas ofertas, a nossa contribuição, ela precisa aumentar. Né? Por quê? Porque nós precisamos entender se levantamos ou pousamos, né, a nossa cabeça no travesseiro. Tudo isso é mérito de quem? Meu e seu? De modo nenhum. É a ação de Deus na nossa vida. Então, fiel no pouco, precisamos também ser fiel no muito. Nós podemos ver que esses irmãos, sejam os apóstolos aqui, seja a igreja, vendo isso, ela estava sendo o quê? Edificada, ou seja, estava sendo, né, fortalecida, porque olha só o versículo 33, ele diz assim: e todos eles, e em todos eles havia abundante graça. Na NVI diz uma tradução bem interessante: e a grandiosa graça estava sobre todos eles. Queremos saber se a graça está sobre nós? É quando nós compartilhamos ela, seja na pregação da palavra, seja ajudando o Ministério de Benevolência a formar cestas básicas para atender a necessidade dos irmãos. Queremos saber se estamos, né, assim, no sentido de, com a grandiosa, vivendo a grandiosa graça, quando nós contribuímos, né, para a compra de remédios na necessidade de um irmão, quando nós fazemos uma visita, quando nós levamos e atendemos as necessidades, quando além das nossas ofertas, nós contribuímos, né, para a obra do Senhor. Entendeu? Sem ninguém chegar a dizer, dê tanto, dê X, dê Y. Não, é voluntário. E aí que está o ponto. Nós estamos agindo com graça, ou seja, no sentido, estamos compartilhando, atendendo necessidades, né? Visando. Naquele ponto que a gente conversou, Paulo, até mesmo um parente que não é um discípulo de Jesus. Até um parente, ele chega, você soube, o fulano ali está doente, ele está precisando de um remédio, ele está com uma certa dificuldade. Vamos lá, a gente tira um recurso, chega com ele, está aqui, eu soube, né, que você está passando por essa dificuldade, está precisando, está aqui, ó. Não precisa me devolver. Em nome do Senhor, eu estou lhe ajudando. Está aqui. Olha lá, olha o que nós vamos fazer. Eu posso orar por você? Né? Porque no momento de dificuldade, muitas vezes o ser humano com aquela guarda alta, austero, orgulhoso, está respirando, está saudável, eu não quero nada com Deus, sou autossuficiente. Mas é só vir uma situação delicada, aquela guarda cai. E aí ele vai ver que ele não é um super-homem, ele não é, né? E aí ele vai e justamente fica aberto a essas situações, aí que vem o ponto. Então nós, né, precisamos estar à disposição para poder ajudar, e ela poder ver, não, mas fulano é... Não, eu estou lhe dando. Pronto. E ele vai ver, mas aí vai se perguntar, mas por causa disso? E, poxa, naquele dia eu atravessei a rua, dei aquele despiste e tudo mais, por quê? E vem o porquê disso, o porquê... Quem sabe através disso, ele possa abrir o coração, buscar entender justamente a graça de quem? A graça de Deus através de mim e através de você. Então, precisamos fazer o quê? Justamente agir, seja em relação aos nossos irmãos, seja em relação à nossa família, sejam aqueles que
né, que não fazem parte, amigos, pessoas próximas ali do nosso convívio social. Precisamos ter justamente essa abundante graça. A igreja trabalhava no primeiro século dessa forma, ou seja, grandiosa graça estava sobre todos eles. Havendo necessidades, eles trabalhavam com esse favor. Continuando, versículo 34 e 35, olha lá, vamos ver o efeito da restauração. Versículo 34 e 35 diz assim, eu vou ler, e aí depois eu vou mostrar aqui uma situação que eu percebi na leitura dos 3 casos aqui, a igreja, Barnabé e Ananias e Safira. Diz assim, 34 e 35, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha como é que se manifestava a abundante graça. E aí que vem o ponto, versículo 34. Olha lá, abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Por quê? Porque ao ver a necessidade, eles se colocavam à disposição para o quê? Para atender aquela necessidade. Para atender aquela necessidade. E olha lá, versículo 34 ainda. Agora, como eles atendiam essa necessidade? De que forma? Versículo 34, perceba aqui, ó, uma sistemática bem interessante que eu vi aqui nos 3 pontos, seja aqui na igreja, Barnabé, e depois em Ananias e Safira, tendo terras ou casas. Versículo 34b, o que eles faziam? Vendendo. Versículo 34. Terceiro, eles traziam o quê? O dinheiro da venda. E depois, depositavam aos pés dos apóstolos, versículo 35, logo no início. E ao depositarem aos pés dos apóstolos, o que era feito? Era distribuído, versículo 35, lá no finalzinho, na metade, se distribuíam a qualquer um, mas se distribuía a qualquer um que tinha o quê? À medida que alguém tinha necessidade. Então, havia uma necessidade, o que eles faziam? Eles distribuíam aquilo que estava sendo concedido, ou seja, eles colocavam esse recurso à disposição para quê? Para atender a necessidade dos outros. Às vezes a gente pensa que a oferta é só aquilo que nós depositamos no domingo. Não é. Não é. Também vem outro exemplo que a minha mãe me deu do bolo. O bolo e o dízimo, né? A oferta e o dízimo. O dízimo, pega um bolo, divide em 10 fatias. Dízimo, pegou aquela fatia, aquela fatia que você entrega lá na lei, no contexto da lei, separou, que o judeu separava, é dele, o resto é meu. Na oferta, você parte o bolo nas 10 frações, você pega parte dessa fração, coloca como oferta, e o restante daquele bolo, ele fica à disposição de quem? À disposição do Senhor, na medida que alguém tiver necessidade. Esse que é o ponto. E é aí que precisamos ver. Olha a beleza disso. Uma certa vez, um irmão, ele, no momento de dificuldade, ele precisou da benevolência, por um determinado tempo. Aí ele voltou a trabalhar, voltou ao mercado de trabalho, e sabe o que ele passou a fazer depois disso? Ele passou a cooperar com o Ministério da Benevolência, que lá atrás, quando ele teve necessidade, ele precisou. Então, ele passou a ser um cooperador desse ministério. E é justamente isso que precisamos entender, né? Passamos por dificuldades. E o que nós precisamos fazer? Precisamos ajudar uns aos outros. Não sabemos o nosso dia, correto? Não sabemos o dia de amanhã. Em termos financeiros, em termos de saúde, em termos de trabalho. Então, precisamos cooperar, precisamos trabalhar. Caso tenhamos necessidade, nós sabemos quem vai cuidar de nós, quem vai atender aquela necessidade. E é aí que está o ponto. Então, esses homens e mulheres lá, em Atos capítulo 4, né, eles tinham terras ou casas, vendiam. 3, traziam o dinheiro, ou seja, o recurso, e depositavam aos pés dos apóstolos. E o que os apóstolos faziam? Os apóstolos distribuíam a quem, à medida que alguém tinha
necessidade. É provável que, ao surgir a necessidade, eles dissessem, olha, estamos tendo uma quantidade de famílias precisando de ajuda. E aí eles voluntariamente depositavam. Atendeu a necessidade, dá a entender que eles, né, paravam. Na medida que fosse surgindo, eles vendiam, se disponibilizavam recurso para atender uma determinada necessidade. E vamos ver agora, a partir do versículo 36, o exemplo de quem? O exemplo de Barnabé. E vamos ver, né, vivendo a restauração em Cristo, versículo 36 e 37. Vimos com Enio, no contexto de Lucas, que a restauração, a propagação, quando Jesus estabeleceu a restauração, pregou a respeito da restauração, ele fez de maneira prática, tanto é que ele entregou a sua própria vida. Ele não falou só de teoria, mas ele mostrava exemplo prático. E aí que nós vamos ver, para que possamos viver, ter um viver restaurado, precisamos estar na restauração fazendo o quê? Exercendo essa prática. Versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o nome do quê? De Barnabé. Não é o Barnabé do sítio do Pica-Pau Amarelo, mas é o Barnabé, né, aqui no contexto de Atos, que justamente tem que significado? Filho da exortação. Ele era um homem que exortava, um homem que incentivava, um homem que encorajava. Ele era, na realidade, um encorajador. E podemos perceber que Lucas, ele vai introduzir, né, Barnabé aqui no contexto de Lucas, aliás, no contexto de Atos, perdão. Por quê? Porque nós vamos ver que existem mais de 20 trechos, passagens dentro do livro de Atos que falam a respeito de quem? A respeito de Barnabé. E ele quer mostrar que esse homem, né, ao colocá-lo na vitrine, vou usar esse termo aqui para que as pessoas possam vê-lo, porque antes de ele ir acompanhado de Paulo pregar o evangelho, antes ele era um homem que, na medida que ele tinha, o que ele fazia? Ele compartilhava. Mas olha um detalhe, que Lucas também compartilha. Ele era um homem lá natural de Chipre, nós temos aí no mapinha bem aqui do lado, né? A ilha de Chipre, ela ficava um pouco mais acima aqui de Israel, no mar Mediterrâneo, mas ele era um levita. Ele era um levita natural de Chipre. Logo, ele era o quê? Helenista. Ele não era nascido de onde? Em Israel, né? Lá em Jerusalém, ali em Judá, né? Ele não era nascido ali na Galileia, nem na Samaria, não fazia parte dali daquelas regiões. Por quê? Ele era natural de Chipre. Ele nasceu aonde? Em outro país. Então, provavelmente, naquele período em que o povo de Israel esteve exilado, né? Lá na Babilônia, ele, né, os seus descendentes residiram em outras partes, né, que não na região da Terra Prometida, ali em Judá, né? E aí podemos ver que ele, como levita, lá em Israel, ele não poderia ter o quê? Ele não poderia ter terras, propriedade, correto? Ele não poderia ter. Só que lá na sua cidade, lá, ele tinha um recurso e tinha o quê? Um terreno, como fala aqui no versículo 37, como tivesse um campo. Então, ao ter um campo, como ele não tinha propriedade lá no contexto de Atos, se ele tivesse no contexto ali dos judeus, ele não teria direito a terras, mas como ele morava fora, como sendo um levita, ele tinha uma propriedade. E ele pegou essa propriedade e o que ele fez? Ele vendeu, versículo 37, né? Um outro ponto que a gente observa, versículo 37, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E olha só, vimos aquela sequência, vamos observar aqui em Barnabé. Como é que Barnabé fez? Versículo 37, olha lá. Tendo o quê? Um campo, o que ele fez? Ele vendeu. Depois, ele trouxe o dinheiro da venda
E o que ele fez? Em quarto lugar, ele depositou aos pés dos apóstolos. Então, olha lá, se nós olharmos a forma como a igreja fez lá no capítulo 4, 34 e 35, é da mesma característica. Ele tendo, ele vendeu, ele trouxe e depositou aos pés dos apóstolos. Por que ele fez isso? Porque tudo, né, como diz lá no versículo 32, tudo, porém, lhes era comum. Ele entendia a necessidade e ele se colocou. O que era mais importante? Aquele terreno ou a irmandade? Atender a necessidade dos irmãos. Justamente. Olha só o que a restauração faz na vida daqueles que seguem, que obedecem, que realmente vivem de maneira restaurada. Os irmãos, eles sabem que eles são valiosos. Sabe por que a igreja é valiosa? Porque o custo para que cada um de nós seja unido na palavra, no Espírito, é graças ao sangue de quem? Ao sangue de Jesus. E para que Jesus derramasse o seu sangue, o custo foi extremamente elevado, entendeu? Ele teve que entregar a sua própria vida em nosso favor. Agora temos o bom exemplo, mas vamos ver também o mau exemplo de quem? De Ananias e Safira. E aí nós vamos ver o quê? Não vivendo a restauração em Cristo. E aí, capítulo 5, versículo 1. E aí vem um ponto bem interessante. Ó. Temos o exemplo de Barnabé e tivemos o exemplo da igreja, da irmandade, da multidão dos que creram. Agora, olha lá, versículo 1. Olha o termo que faz a vinculação. Mas, entretanto, ou seja, de maneira antagônica, contrária aos exemplos anteriores, Ananias, um certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu o quê? Vendeu uma propriedade. Versículo 2. O que o Ananias e a Safira fizeram? Depositaram esse recurso aos pés de quem? Aos pés dos apóstolos. Só que aí tem um detalhe. Quando Ananias ele vai e leva o recurso diante dos apóstolos, olha o que Pedro diz para ele no versículo 3. Por que encheu Satanás o teu coração? Por que, Ananias? Satanás, ele encheu o teu coração. Lembra quando nós vimos lá no versículo 32, a multidão dos que creram eram quantos corações? Era quantas almas? Um coração e alma. Só que olha lá, Satanás encheu o coração de quem? De Ananias. Ou seja, justamente. Então fez com que o coração de Ananias ele fosse um coração com os irmãos? Não. Ele desvirtuou o coração de quem? De Ananias. Ele tirou pela ação dele no coração de Ananias, ele fez com que Ananias e a sua esposa não estivessem em unidade com quem? Com a multidão dos que creram. Então, por isso que Pedro pergunta no versículo 3, talvez Ananias chegou lá ao depositar o recurso, aguardando elogios, né? Assim, parabéns, Ananias, que oferta grandiosa que você está apresentando diante do Senhor. Isso vai poder ajudar muitos irmãos, vai atender a necessidade mais do que estamos precisando, mais do que a irmandade precisa. Mas, ao contrário disso, o que Ananias escutou da parte de Pedro? Porque encheu o teu coração, porque Satanás encheu o teu coração. E aí o ponto que vamos observar, né, dentro desse contexto, pode falar, irmã Jovina, pode falar. Assim, Ananias, ele não mentiu para os apóstolos, mas foi para o Espírito Santo, né? Esse foi o grande erro de Ananias, né? E é um ponto que nós vamos observar agora. Olha só, versículo 3. Dá licença, Alessandro. Pode falar, irmã Mariela. Na versão fácil de ler, está assim. Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo?
ficando Isso. com parte do dinheiro da venda. E aí, Então, é mais grave ainda, né? Isso. E aí vem o ponto, trabalhando dentro dessa ideia que a senhora nos trouxe, da versão fácil de ler. Por exemplo, então, quando vemos no versículo 32, havia, da multidão dos que creram, havia um coração e alma. Esse coração e alma estava cheio do quê? Da palavra, do ensino, da restauração de quem? Do Senhor. Por isso que eu disse, ó, quando Pedro disse para ele, então o coração de Ananias e Safira, ele vai sair dessa unidade. Por quê? Porque não, ele não está sendo direcionado pelo ensino, pela restauração de quem? De Jesus. E aí ele se permite que Satanás enche, o que acontece? Ó, ele sai. Ele sai desse contexto, ele sai dessa unidade. Por quê? Olha só, versículo 3, quando Pedro declara lá no finalzinho, ele diz, na metade, aliás, do versículo 3, para que mentisse ao Espírito Santo, como a senhora bem colocou, dona Jovina. Então, ele não estava vivendo a restauração, por quê? Porque ele estava tentando enganar a quem? Ao Espírito Santo, mentindo ao Espírito Santo. Olha o versículo 4. Versículo 4. Não mentistes aos homens, mas a quem? A Deus. A quem ele estava tentando enganar? É Pedro? Pedro, quem é Pedro? E aí que vem o ponto. Por que eu e você, irmãos, no momento que, ao colocarmos essa disposição, os recursos, a nossa saúde, aquilo que temos e aquilo que rogamos a Deus diante dele, oferecendo a ele o nosso melhor, porque quem é que mede? São os homens? Não. E aí que está o ponto, é Deus. É Deus que sabe da minha capacidade e da sua. É Deus que sabe da minha condição e da sua. Deus é que sabe do meu tempo e do seu tempo. E aí que vem o ponto. Ananias ali estava tentando enganar quem? Achando que ele estava enganando a Pedro. Mas, na realidade, a tentativa de Ananias era enganar a quem? Ao Senhor. E aí que vem o grande problema. Aí que vem a grande cilada de Satanás no coração de quem? No coração de Ananias. No coração de Ananias. Continuando, versículo 8. E olha só, quando a Safira chega lá diante de Pedro, observe bem lá no versículo 8, 5:8. O que Pedro diz para ela? Pedro pergunta: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? E o que a Safira vai dizer? Ela respondeu: sim, portanto. Então, olha só, a questão aqui era justamente Pedro queria saber dela, se ela, né, ela ia estar junto, se ela estaria unida com seu marido naquela mentira, naquele engano. Tanto é que no versículo 9, olha o que ele diz para ela: porque entrastes em acordo para tentar o espírito de quem? O Espírito do Senhor. Por que tentaste? Como se fosse uma tentativa. Como é que você vai tentar? Ou seja, a ideia de uma tentativa de enganar a Deus, enganar o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor, conforme nós vimos lá em Atos capítulo 2, versículo 38, habita onde? Dentro de nós, dentro daqueles que creem. E aí que vem um ponto. Então, quando quando eles, na realidade, tentam, colocam a ambição, o engano no seu coração, na realidade, eles estão tentando corromper aquilo que Deus já limpou, aquilo que Deus, por meio do sangue de Jesus, já fez o quê? Já perdoou. E aí um ponto que vamos observar, o que fez Ananias e Safira, então? E aí vamos lá para aquele nosso sisteminha aqui. Como que foi o mau exemplo de Ananias e Safira? E aí lembra que nós vimos a igreja, Barnabé, e agora vamos ver Ananias e Safira. Primeiro, eles tendo uma propriedade, capítulo 5, versículo 1. Então, tendo uma propriedade, o que eles fizeram? Eles venderam. Só que diferente dos dois exemplos anteriores, olha o que eles fizeram. Eles retiveram parte do preço. Eles retiveram parte do preço. Alguém vai pensar,
Irmão, então o problema está aí. Eles reteram, eles guardaram, eles não deram tudo. Calma, vamos já chegar lá. 4, eles levaram o restante. E o que eles fizeram? Eles depositaram aos pés de quem? Aos pés dos apóstolos. E aí vem a grande questão: aonde que errou Ananias e Safira? E olha a indagação de Pedro no capítulo 4 para Ananias, capítulo 4, perdão, no versículo 4. Desculpem, só para corrigir aqui no slide, está capítulo 4, versículo 4. Na realidade é 5:4. E, Sandro, Diga, irmã Jovina. então, o erro do Ananias, né? Essa é a minha ideia, né? Por exemplo, ele podia vender o terreno e ele podia chegar com os apóstolos e dizer, por exemplo, ele não queria mais entregar todo o valor e dizer, ó, vendi por tanto, mas eu só vou dar isso, só vou dar tanto. Aí ele não estava pecando nem tentando, né? Porque ele mentiu, ele quis ficar com a Isso. metade sem falar para eles, né? Não vamos dizer a metade, né? Porque aqui no texto, levando o restante, não sabemos Mas quanto é o restante. Mas um ponto é justamente esse do versículo que está aqui na parte de baixo do nosso slide, 5:4. Conservando, porventura não seria teu? De quem era a casa? De quem era a propriedade? Dele e da esposa. Ele vendendo, de quem é o recurso? É dele. E vendido, não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Exemplo, como a senhora bem colocou, dona Jovina, eu vou colocar só uma numeração, só para a gente poder ter uma ideia. Exemplo, 5.000, ele vendeu por 5.000 o imóvel. Ele tinha algumas questões para resolver, ele precisava lá, quem sabe, lá de 3.000. Então, ele pegou, vendeu por 5, reteve 3, eu vou doar 2 para atendimento da necessidade da igreja. E aí ele chega diante dos apóstolos, deposita e diz, está aqui, irmãos, apóstolos, 2.000. Eu vendi minha propriedade e está aqui o dinheiro, 2.000. Dá a entender o quê? Que todo aquele recurso é tudo aquilo que ele vendeu. Ele não tirou nada para ele, é tudo ele está depositando. Olha a beleza da doação de Ananias, ele está entregando tudo. E aí, como a senhora bem colocou o exemplo, dona Jovina, é como se ele era mais adequado ele ter chegado e disse, irmãos, eu vendi por 5, eu atendi uma necessidade minha, da minha família, e eu estou apresentando 2. Isso eu tenho para quem? Para atendimento dos irmãos. Só que, na realidade, por isso que Pedro diz, né? Mentiu não para Deus, não para os homens, mas para Deus. Mentiu para o Espírito. E aí Pedro pergunta da Safira, vendestes portanto? Aí ela disse, sim, portanto. Ela poderia ter a chance, teve a chance na realidade. Não, Pedro, a gente não vendeu por esse valor, a gente vendeu a mais, para atender uma determinada necessidade, para um determinado fim. O Lucas não trabalha esse ponto, ela teve a oportunidade. E o que ela não fez? Ela justamente não aproveitou, ela não foi honesta. Porque, se você observar lá no versículo 2, logo no início do versículo 2, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. Eles combinaram. E tipo, olha, se te perguntarem, é X. Eu vou dizer a mesma coisa. E não nega, para nosso discurso não ser diferente, independente. Então, olha o que eles fizeram, eles acertaram entre eles. E aí mantiveram isso até o final. Por isso que Pedro está indagando no versículo 4. Você vendendo não era teu? E aí você separava para o Senhor. Só que ele quis deixar ali, por isso que a ideia de mentir é porque ele quis deixar que ele estava entregando tudo. Isso aqui foi tudo. Eu vendi por esse valor e eu estou apresentando tudo. Eu não tirei nada para mim, está aqui, tudo. Ou seja, a ideia de um engrandecimento, de mostrar. Só que, na realidade, o que Pedro disse, olha, tu não está enganando a homens, tu está tentando enganar quem? A Deus. Diga, irmão José Augusto. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Novamente, que maravilha, Sandro. Essa questão de que Pedro se refere a Ananias e depois a Safira,
cada um independente, e depois cada um recebeu a punição, né, de forma independente, nos remete ao que se deve adorar a Deus. O maior mandamento é adora o teu Deus de toda a sua força, sua alma e seu coração. Ora, uma vez dito assim, entre aspas, já não precisava, né? E muito menos que se dissesse e sabedoria. É o que Jesus vai falar lá em Mateus 19. Jesus inteira essa frase e entendimento. Porque se nós tivermos todo o empenho com Deus, a própria Bíblia diz, não é bom ter zelo sem entendimento. Então, a entender a que limite se vai a submissão da mulher ao seu marido. A mulher ser submissa ao marido? É. A ser submissa aos homens na igreja? É. Mas até que ponto, onde não entre em confronto com aquela vontade maior de Deus, onde os dois devem estar submissos a Deus, é os dois, Isso. a vontade de Deus. Então, por isso foi perguntado diretamente a Ananias. Eu vou dar um exemplo breve, que eu toquei nesse assunto com minha mulher ontem à noite, de dar submissão da mulher ao seu marido, e dei como exemplo essa questão de Ananias. E, por exemplo, eu vou deixar um fato para a gente pensar, se mais tarde algum irmão quiser, eu amadureço mais, para não tomar muito tempo. Eu tenho perguntado a irmãos diversos. Vocês sabem, e creio que muitos sabem, sim, alguns de nós se deixa passar, como foi que Sara reagiu quando o anjo falou com ela que ela teria um filho? Todos sabem. Quantos anos ela tinha? Todo mundo sabe. E Abraão? Todo mundo sabe. Sara riu e depois duvidou com o anjo. E o anjo repreendeu ela. Tá bom. Ela tinha 90 anos e Abraão tinha 100. Tá bom. E como foi que Abraão agiu? Quando o anjo falou com Abraão, como foi que Abraão reagiu? Aí é passado pelos irmãos e pelas irmãs. Por vezes, muitos não sabem, nem os irmãos homens, nem as irmãs mulheres. Por quê? Às vezes passa desapercebido uma atitude da mulher e às vezes passa desapercebido uma atitude que está no homem. Tanto no que a gente aprendeu, como que alguém nos diz, alguém vem nos ensinar. É mesmo. E o que foi que como é? Abraão fez? E aí eu encerro aqui. Será que foi por isso, foi por causa do que Abraão fez, que Deus disse, agora eu quero que você sacrifique o filho para mim? Depois que ele teve o filho, foi para pôr Abraão à prova? Foi. Mas a prova de quê? Por quê essa prova? Aí é bom a gente reler mais adiante, eu retomo para não passar muito tempo. Mas, obrigado. concluindo, ama teu Deus de toda a sua força, sua alma, seu coração, entendimento e sabedoria. Essa Safira devia ter a perspicácia de ver até onde ela estava submisso ou unida com seu marido. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Um ponto que me fez lembrar também aqui dessa ideia, lembra lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, quando Paulo, ao ensinar os coríntios, diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Olha lá, o que Ananias e Safira estava proposto no coração? O que Barnabé, quando vendeu o seu terreno, estava proposto no seu coração? O que estava proposto no coração da multidão dos que creram? Entendeu? Qual era o propósito no coração? E quem é que consegue ver o coração? É Deus. Deus consegue ver. Por isso precisamos ter clareza, entendimento daquilo que temos feito, seja do nosso tempo, seja dos nossos recursos, seja do serviço, seja da forma como estamos ensinando, seja da forma como estão seguindo, né? Precisamos ter esse cuidado. Por quê? Porque Deus conhece o quê? O nosso coração. E aí, para a gente concluir, precisamos entender que a restauração ela continua quando? Em nossos dias. Quando obedecemos ao ensino do Senhor, não há mais eu, você ou eles. A restauração nos une através da prática do ensino de Jesus. Eu falei logo no início e trago novamente. Muitas pessoas ensinam que estamos em comunhão, estamos unidos
quando estamos reunidos no mesmo lugar. A unidade, ela vai além disso. Nós estamos unidos. Quando eu, você, em qualquer parte desse país ou em parte desse mundo, quando eu digo mundo no sentido da terra, eu e você obedecemos à doutrina, ao ensino de Jesus. Aí fazemos parte do mesmo corpo. Um outro ponto que podemos observar dentro desse trecho que nós vimos hoje, nesta unidade, precisamos entender que é necessário apoiar e atender os anseios dos irmãos. Ou seja, a restauração nos torna parte. Lembra? A igreja é o quê? O corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, o corpo dos salvos. Somos uma unidade, um corpo. Em razão disso, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós estamos unidos e somos partes, membros um dos outros, e temos que cuidar uns dos outros. Em outras palavras, como é que nós vamos cuidar uns dos outros? Tendo um viver restaurador, ouvindo, obedecendo, né? E fazendo, atendendo às necessidades no decorrer da jornada que surgirem diante do corpo de quem? Diante do corpo do Senhor. Independente se moramos no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste ou no sul, eu e você, apesar da distância física, somos unidos pelo mesmo Espírito e pela mesma doutrina. Logo, precisamos viver de maneira restaurada. Vamos agradeço aos irmãos, né, pela participação, pelos comentários, pela leitura, e vou pedir para o Paulo nos conduzir na oração. Paulo Garopaba. A senhora quer falar, irmã Maria Helena? Agradecer a você. Ah, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, sempre. Paulo. Oramos então, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando, a palavra que o irmão Alessandro nos trouxe, essa palavra, temos que estar sempre com entendimento, que Deus nos dê muita sabedoria para aprender cada dia mais e mais a Tua palavra. Oramos também por esse grupo que aqui todos os dias se encontra reunido, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um, a necessidade de cada irmão, Senhor. Que Deus venha proteger, venha abençoar. Muitas pessoas, Pai, que estão com o coração magoado, que a gente temos que fazer é orar por essas pessoas, Pai. Orar que eles venham a ter o mesmo entendimento que nós estamos tendo, estudando e tendo esse tempo para estudar com os irmãos, Senhor. Que venha fazer, Senhor, a sua vontade, que nossos corações não desistam, Senhor, da verdade, da sua palavra, de aprender cada dia e um dia poder ensinar outra pessoa. Senhor, te entrego nas tuas mãos, cada um que está aqui hoje, e abençoa o nosso dia, Senhor. Entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Boa noite, domingo. Obrigada, Alessandro. Boa noite. Boa noite, Alessandro. Obrigado. Boa noite, graças a Deus. Alexandre, Muito obrigado, Alessandro. Graças a todos. Alessandro. Boa noite, mano. Deus. Vamos, Jovina, esse animo. José Augusto, um abraço. Boa noite, Ju.